Quando as sábias vozes da internet afirmam que o capitão voltou, elas se referem à posição mais dura que o presidente da República Jair Bolsonaro vem tomando ao lidar com a canalhada que insiste na mesma ladainha de sempre, tentando implantar falsas crises no governo que vem quebrando a hegemonia esquerdista em todas as áreas. O advogado Guilhermo Federico Piacesi Ramos comentou sobre a insistente tentativa da porca imprensa em fabricar manchetes sensacionalistas e tendenciosas contra o presidente da República. A mídia passa o dia inteiro noticiando perfumarias a respeito de Jair Bolsonaro de maneira negativa. Ele falou mal de nordestinos, ele mentiu sobre Miriam Leitão, ele foi grosseiro, ele isso, ele aquilo. O tom é sempre o mesmo, histérico, histriônico, alarmante, para construir a narrativa de que existe uma crise acontecendo. Mas não se enganem, não há crise alguma. Na verdade, o Brasil está prestes a decolar, pois o governo está trabalhando e muito de maneira séria. Frederico questiona: a quem interessa sabotar a retomada de crescimento do país? E ele responde: aos derrotados nas urnas e aos ideólogos de extrema esquerda que povoam as redações de jornais, que passam 24 horas apenas mantendo acesa a chama de um dia verem a sua ideologia nefasta voltar ao poder. Esses, de quem me refiro, sabem que Jair Bolsonaro será reeleito se a economia estiver bem. No fundo, mas lá no fundo mesmo, eles conhecem aquela frase que virou um verdadeiro marketing eleitoral e que é o termômetro de qualquer governo. É a economia, estúpido. Até porque de estupidez entendem muitíssimo bem. Voltando às respostas do presidente à turma do quanto pior, melhor, a cacetada que Bolsonaro deu no jornal Estadão foi espetacular. Desmascarou a maliciosa fake news indo direto na fonte da matéria. A reentrevista com as mesmas senhoras citadas na reportagem do Estadão desmoralizou de forma humilhante o vergonhoso editorial canhoto. Ontem Bolsonaro falou sobre o episódio com os governadores petistas do Nordeste e foi certeiro ao expor que o povo nordestino não concorda com a afirmação dele de que o governador do Maranhão é o pior, pois os outros governadores petistas disputam pau a pau esse título. Alguém acha que eu ofendi o povo nordestino quando cochichei no ouvido do deputado uma questão do Maranhão e da Paraíba? Agora, tá uma briga realmente. Estive lá em Bahia, fui muito questionado pelo povo, dizendo que não é verdade que o pior governador do Brasil é do Maranhão. Uns dizem que é da Bahia, outros dizem que é do Ceará, tá? Outros dizem que é da Paraíba, do Piauí. Tá uma briga terrível. O que nós queremos também é libertar o Nordeste desse julgo. Parece que eles fazem parte, eles são massa de manobra da esquerda. Tem que deixar de existir. E como resolveremos isso aí? A educação e no conhecimento. Vem aí uma mega operação contra os verdevaldos e financiadores dos Adélios da vida, que praticaram atos terroristas contra a população brasileira. Ao descobrir que os celulares do presidente Bolsonaro e provavelmente do ministro Paulo Guedes também foram alvo de hackers, a Polícia Federal escancarou as intenções maléficas, sofisticadas e desesperadas da esquerda em tentar a todo custo sabotar o governo, ou melhor, o povo do Brasil. As investigações da polícia sobre os marginais já demonstram que 2 dos investigados receberam dinheiro nos últimos meses, cerca de R$ 627 mil entre março e junho. Valores que não batem com a renda mensal dos hackers. De acordo com a Polícia Federal, o cadastro bancário de um dos investigados mostra que a renda mensal era de R$ 2.800, do outro era de R$ 2.100. Desde o início dos vazamentos das mensagens roubadas, o objetivo principal do ativista Verdevaldo era um só: matar a Lava Jato e tirar Lula da cadeia. Mas o jogo virou. Após a prisão dos hackers, tem muito bandido freguês da Lava Jato apavorado. O juiz federal Valisley de Souza Oliveira, além de determinar a quebra do sigilo telefônico dos 4 suspeitos que foram detidos, dando sequência às investigações, também pediu que as empresas Google, Apple, UOL, Ball e Microsoft forneçam informações sobre as comunicações feitas pelos meliantes que estão presos em Brasília. Imagine só quanto e-mail cabeludo vai aparecer. Políticos, jornalistas, advogados, enfim, todos que se comunicaram com esses bandidos estão mais enrolados que rabo de leitão. A Polícia Federal terá acesso a todas as mensagens dos delinquentes que tentaram derrubar a Lava Jato.
Sabe-se também que ministros do STF podem ter sido hackeados. Imagina quanta informação a Polícia Federal terá em mãos com a prisão desses elementos. O jogo realmente virou. O réu confesso Walter Delgatti permitiu que agentes da Polícia Federal acessassem todos os seus arquivos armazenados na nuvem. Por que será que alguns deputados e senadores do PT, que são tão ativos nas redes sociais, estão quietinhos nas últimas horas? Alguém aí arrisca um palpite? O fato é que tudo deu errado para a quadrilha extremista e Moro, que foi o principal alvo dos criminosos, provou que é igual ao Bolsonaro: quanto mais atacam, mais ele cresce. O ministro, que lidou com bandidos de toda a laia durante toda a sua vida profissional, não entrou nessa guerra contra a bandidagem para perder. Moro encara essa batalha como uma missão que, após cumprida, entregará um novo Brasil, mais seguro, menos corrupto e mais justo. Claro que eu compreendo críticas. Quando eu aceitei, saíram críticas na imprensa. Compreendo se eventuais procuradores ficaram insatisfeitos, se eventuais policiais ficaram insatisfeitos, se alguns colegas juízes acharam que eu não deveria acatar. Mas eu acatei e falei isso publicamente. E esse é o meu propósito. Eu assumi com o objetivo de consolidar os avanços anticorrupção da Operação Lava Jato. Nós passamos aí por 5 anos com sombras de retrocesso. Essas sombras permanecem em menor nível. E eu vi o exemplo das mãos limpas na Itália. Todo aquele esforço anticorrupção gerou uma frustração de expectativas, porque houve uma reação legislativa. E a minha compreensão foi que, assumindo uma posição forte dentro do Poder Executivo, eu estaria em melhores condições de barrar qualquer espécie de tentativa de retrocesso. E mais, eu não quero barrar o retrocesso, eu quero avançar. E nós temos avançado, não só contra a corrupção, mas contra o crime organizado e o crime violento. Falando em bandidos, o jornalista Jorge Serrão publicou em seu blog Alerta Total um artigo intitulado "Não vote na esquerda em 2020". No texto, Serrão comenta sobre o veterano jornalista Hermano Henning, que foi pego de surpresa na bancada da Rede Brasil Notícias, e do também veterano comentarista de TV Ney Gonçalves Dias, que soltou um apelo: não votar no PT, no PSOL, no PCdoB e no PSB na eleição municipal de 2020. Ney justifica o pedido: eles destruíram o país e nada aconteceu com eles. Verdade, a esquerda está politicamente perdida, mas continua viva, sobrevivendo das boquinhas e de muitos cargos no Legislativo e no Executivo em estados e municípios do Nordeste. Os esquerdopatas também seguem fazendo a festinha nos recantos atrasados da América Latina. Até domingo, o Foro de São Paulo está reunido em Caracas, na Venezuela. A pauta? A de sempre, o mesmo latrocínio progressista. O objetivo? Vencer prefeituras brasileiras. O plano é conquistar e ter acesso livre ao orçamento para manter os movimentos de esquerda em toda a América Latina. Ou seja, usar dinheiro público com fins ideológicos. A Orcrim de Canhota continua mais viva e mobilizada que nunca. Por isso, a proposta contra a esquerda do Ney Gonçalves Dias é oportuníssima. A torcida é gigantesca para que se confirme uma previsão favorável à moralidade, à ética e à justiça. Se espera, entre agosto e setembro, que o TRF4 confirme a sentença da segunda condenação de Lula por corrupção, o que impediria o grande líder de ser solto ou receber permissão para progredir ao regime prisional semiaberto. Agora, nada tem tanta força para brindar a corrupção esquerdista como a recente aula magna dada pela presidente empichada Dilma Vana Rousseff, durante aula inaugural em uma faculdade em Porto Alegre. Os conceitos dela sobre corrupção são capazes de envergonhar o mais categorizado idiota. No entanto, servem para a gente rir ou chorar. Lula, Dilma e a esquerdopatia meliante são fontes de inspiração para que os brasileiros intensifiquem a pressão para o combate à corrupção. Resumindo, não devemos ter político nem corrupto de estimação. Fica aqui a frase do saudoso Dr. Enéas. Desconfiem sempre do que noticia a imprensa escrita e falada. A caneta de um mau jornalista pode fazer tanto mal quanto ao bisturi